Amém. Vamos iniciar, então, o nosso estudo. Louvar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão vendo esse estudo, os que estão participando desse estudo. Sabemos que muitos irão ver de madrugada, muitos irão ver no outro dia, muitos irão ver até em outro ano, em outra década, não é? Mas nós louvamos a Deus pela vida de você que está participando conosco. Acaba de chegar a nossa irmã Jacira também, e com certeza o Espírito Santo irá trazer outros irmãos para participar conosco desse momento tão maravilhoso que é um momento em que nós iremos aprender a palavra do Senhor. E eu gostaria de iniciar lendo, pedindo aqui para o irmão Alvaci orar ao Senhor. Você pode, Alvaci, orar pelo nosso estudo? Sim, vamos lá. Ó Senhor e ao nosso Deus, que somos gratos por tudo que nos tem dado, Senhor. Como estamos conversando aqui, somos gratos por nos ter libertado das trevas em que vivíamos, nos trouxeste para o reino do seu Filho, Yahushua Hamashia, o nosso Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, te pedimos que teu Santo Espírito esteja guiando, orientando as pessoas que vão falar, especialmente o Hilton, Senhor, que todos falemos, Senhor, orientado pelo teu Espírito, Senhor. Porque nós precisamos de ti, dependemos de ti e queremos livremente, dentro do livre-arbítrio que o Senhor dá a cada um de nós, estar no centro da sua vontade. Muito obrigado. Em nome de Yahushua Hamashia, oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Alvaci. Vamos agora fazer a leitura do texto em que nós iremos nos aprofundar hoje. É um texto que se encontra, que o tema é a rejeição, é a nossa 19ª 19ª reunião, né? Podemos dizer assim, né? Desse assunto, que é a catequese de Jesus. E vamos ler. Eu creio que vai ser uma bênção. Se encontra em Marcos 6, do 1 ao 6, parte A. Diz assim: Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele. Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então Jesus dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Aprofundamento. O primeiro detalhe observado são as semelhanças e as diferenças entre Marcos 1, 21 e 22 é o início deste trecho. De fato, trata-se da primeira e da última vez que no Evangelho de Marcos Jesus vai à sinagoga. As semelhanças mais importantes giram em torno destas palavras: sábado, sinagoga, ensino e admiração. A diferença de local. Em Marcos 1, 21, estamos em Cafarnaum. Em Marcos 6, 1, trata-se da terra de Jesus, Nazaré. Em Marcos 1, 9, não mencionada no texto grego. Em Marcos, há 3 aparições importantes de Jesus na sinagoga. Marcos 1, 21 a 28, Marcos 3, 1, 6, Marcos 6, de 1 a 6a. Há uma mudança significativa no ânimo das pessoas que frequentam este lugar. Na primeira, o sucesso é pleno, como vimos, e estabelece um contraste entre o ensinamento de Jesus, feito com autoridade, e os doutores da lei. Na segunda, Marcos 3, 1, 6, a tensão aumenta, e os fariseus e os partidários de Herodes tomam uma decisão drástica. Jesus deve morrer. Na terceira, Marcos 6, 1, 6, 1, Marcos 6, de 1 a 6a,
tenta-se desmoralizar totalmente as palavras e ações de Jesus. Para entender o porquê dessa mudança e entender por que Jesus não vai mais à sinagoga, é necessário ter presente que as sinagogas eram redutos dos doutores da lei e fariseus. Além de ser casa de oração, funcionavam também como lugar de estudo e catequese. Embora todo judeu pudesse na sinagoga tomar a palavra para instruir a assembleia, essa tarefa acabava sendo o monopólio dos doutores da lei, que faziam a cabeça do povo e impunham suas ideias. Isso significa que entre a primeira e a terceira apresentação de Jesus na sinagoga, a opinião do povo, ou pelo menos de muitos, mudou completamente, e isso por causa da doutrinação dos doutores da lei e fariseus. De fato, por trás das perguntas feitas na sinagoga, pode-se entrever o pensamento desses dois grupos adversários de Jesus. Sabe-se que em Jerusalém funcionava a mais importante escola desses dois grupos. O Evangelho de João 7,15 é muito mais claro ao mostrar Jesus como alguém que não frequentou essa escola formadora de doutores da lei. A primeira objeção das pessoas na sinagoga de Nazaré tem a ver com isso. Dizem, de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? A ação de Jesus foi minada por não ter sido formado na escola oficial de Jerusalém. Lembremos que o que se diz em Marcos 3,22 tenta-se desmoralizar Jesus por não ter formações acadêmicas, como seus opositores. A segunda objeção diz respeito à prática, ou os milagres. É esses milagres que são realizados pelas mãos dele. Também, essa pergunta tem sua origem nos doutores da lei. De fato, em Marcos 3,22b, afirmavam que Jesus tinha parceria com Beelzebul, e era por causa disso que conseguia expulsar demônios. Como vimos naquela ocasião, a calúnia é extremamente grave, pois tenta diminuir aquilo que para Marcos é a boa notícia e o sinal mais evidente da proximidade do reino, a expulsão dos demônios. A terceira objeção atinge Jesus na carne. Esse homem não é o carpinteiro. O filho de Maria é irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? Naquela cultura, a expressão filho de, que funcionava quase como sobrenome, costumava vir acompanhada do nome do pai. Chamar um homem de filho da fulana soava a deboche, como se esse homem não tivesse pai. Jesus foi xingado como um juiz de futebol quando entra no gramado. Mas há dois detalhes interessantes nessa fase. Em primeiro lugar, somente Marcos afirma que Jesus é o carpinteiro, não o filho do carpinteiro, como Mateus 13:55. Em grego, carpinteiro se diz tecton, e não significa apenas a pessoa que trabalha com madeira, mas também com ferro, serralheiro e pedra, pedreiro. Jesus trabalhava com essas coisas e certamente viajou para a Galiléia à procura de bicos, pois Nazaré era uma aldeia insignificante, com pouca oferta de trabalho. O segundo detalhe é que Jesus é chamado de o Filho de Maria. O artigo definido dá a entender que devia ser o único. Portanto, os irmãos e irmãs que vêm a seguir costumam ser entendidos em sentido amplo, como parentes próximos. De fato, Marcos 15:40 fala de outra Maria, mãe de Tiago e José. É evidente, não se trata da mãe de Jesus. Todavia, depois de termos ouvido que Jesus disse de sua família, em Marcos 3:31-35, essas questões podem ser consideradas irrelevantes. Fato é que Jesus provoca escândalo, ou seja, é rejeitado. Dizendo com outras palavras, escandalizavam-se por causa dele. Escândalo significa tropeço que faz retroceder. A boa notícia é rejeitada porque Jesus, seu portador, mostrou-se muito humano, demasiadamente encarnado na sua realidade e cultura, vivendo como qualquer pessoa, não se assemelhando aos doutores da lei e fariseus. É o escândalo da encarnação e até hoje continua escandalizando. Rejeitando o portador da boa notícia, afasta-se, consequentemente, a possibilidade do reino. Os milagres que para Marcos são a comprovação do reino, se aproximando, não acontecem. E o contrário do que Jesus,
é o contrário do que Jesus diz e pede em suas primeiras palavras. Veja, Marcos 1,15. Jesus não se intimida e recorda a recepção de todos os profetas rejeitados na própria terra, entre os seus parentes e familiares. Parece que esses três círculos de relação estão presentes no episódio, ou pelo menos no Evangelho de Marcos. Terra, Nazaré, 6,1, parente. Marcos 3,21, familiares. Marcos 3,31 ao 35. Jesus tem a sorte dos profetas. A atitude dos conterrâneos de Jesus, falta fé, combina com as dos discípulos. Veja Marcos 4,40. E contrasta com a do paralítico e seus amigos solidários, Marcos 2,5, da mulher com hemorragia, Marcos 5,34, e de Jairo, Marcos 5,36. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Estamos aqui com vários visitantes aqui, Jonathan, a irmã Ágata, fiquem à vontade. Professor, fique à vontade para falar o que o seu coração, o Senhor botou no seu coração e logo, logo nós iremos fazer aquelas perguntas que são de praxe. Por favor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês em mais uma aula da nossa catequese segundo o Evangelho de Marcos. Como o irmão Isaías falou no início, nós estamos na nossa aula de número 19. Estamos quase chegando aí na metade do nosso estudo, né? Dos nossos passos, esses passos da catequese. E hoje o texto que é considerado é o início do capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. Capítulo 6, do versículo 1, o primeiro, até o verso 6, a parte A do verso. Esse é um texto muito maravilhoso, ele é considerado um dos textos mais importantes nesse reconhecimento do Jesus humano, né? Do Jesus histórico, da forma humana de enxergar Jesus, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê retornando, né? Sempre foi muito considerada essa parte divina de Jesus, né? Quando a gente fala em Jesus hoje, as pessoas já imaginam o Jesus ressuscitado, glorificado, a segunda pessoa da Trindade. Se fala de Jesus nessa perspectiva mais divina. E hoje, principalmente no campo teológico, né, os grandes estudiosos, eles estão verificando essa necessidade de nós voltarmos às raízes do Evangelho e verificar essa humanidade de Jesus, como que Jesus vivia, o que Jesus fazia, como Jesus ensinava e trazer isso para a nossa realidade, né? Então, esse texto é fundamental por causa disso, porque, com certeza, esse texto ele é colocado no Evangelho dessa forma, por quê? Porque havia muita rejeição para com a pessoa de Jesus. Então, o evangelista, né, o redator desse Evangelho, o que ele quer mostrar? Da onde que vem essa rejeição? Como que ela começa? Da onde se origina isso? O texto ele é muito interessante porque ele vai conectar Jesus com a sua terra, onde ele morava, a sua terra ali familiar, né? O texto diz assim: Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Já aqui já como a gente não tem ainda o Evangelho segundo João, vamos pensar na comunidade aqui. Quando se ressalta Nazaré, sua terra, que é de fato colocar Jesus junto ali daquelas questões mais pobres, né? Das pessoas mais pobres, das estruturas mais pobres de sua época. Por que eu citei o Evangelho de João? Porque em João isso fica muito mais claro. Quando você abre o Evangelho de João e você vai encontrar aquela pergunta, né? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? A gente aqui não tinha essa informação de João, para quem só está lendo o Evangelho segundo Marcos. Então pode pensar que Nazaré fosse algum local pequeno, um local de menor vulto, mas que não fosse algo desprezível. Mas quando você coloca em conexão com João e com outras fontes, né, extra-bíblicas, você vai ver que, de fato, Nazaré era um local que nós podemos usar a palavra deplorável para as pessoas daquela época. Então, o texto ele vai começando a construir essa ideia, né? Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Então, é um caminhar aqui dos discípulos para uma região familiar de Jesus. E como a gente não sabe da história,
cria-se a expectativa. Nós estamos lendo como que pela primeira vez, né? A gente já leu várias vezes o Evangelho, então a história parece que não ganha um colorido. Mas quando a gente vai lendo sem se preocupar com o final, vamos lendo parte a parte, você vai ver como que essa construção é muito bonita. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Aqui é legal, por quê? Porque diz que ele ensina na sinagoga de Nazaré. Né? A gente faz uma outra conexão com Lucas, onde fala que Jesus, de fato, ele era o leitor lá dos textos sagrados. Ele abria, né, a escritura e lia. E lá em Lucas, mostra isso, lá em Lucas 4, que Jesus ele vai na sinagoga de Nazaré e faz essa leitura. Eu sei que tem gente aqui que vai questionar o fato histórico da sinagoga de Nazaré, né? Mas você vê que é um fator presente tanto no Evangelho segundo Marcos como no Evangelho segundo Lucas. Por quê? Porque as pessoas vão dizer que é muito difícil que em Nazaré houvesse uma sinagoga, em função do seu tamanho. Né? Talvez aqui essas imprecisões geográficas elas não tenham muita importância. Isso já é um questionamento que a gente faz com o nosso tipo de leitura do século XXI. Mas para aquela época, o que ele está ressaltando aqui? Que nas proximidades dos familiares de Jesus havia um local que era considerado como uma sinagoga onde Jesus ensinava. Talvez não fosse uma sinagoga na formatação que a tinha em outras cidades, né? Sinagogas mais famosas. Mas era um local que era considerado uma sinagoga. A gente não pode ser tão rigoroso na leitura do texto. Né? Por quê? Estou dizendo, tanto em Marcos como em Lucas afirmam que Jesus ia para uma sinagoga. Então, se não era uma estrutura sinagogal, era algum local onde havia uma espécie de ensino, uma coletividade, onde a comunidade ali se reunia. Não era o templo em Jerusalém, mas eram as sinagogas que haviam nas cidades, e as sinagogas eram dominadas pelos doutores da lei, pelos fariseus, né, pelos escribas. Já o templo era dominado ali pelos saduceus, que havia toda aquela concentração política no templo, que não era só um local de culto. O templo também era um local ali de arrecadação financeira, é onde circulava tudo de interesse da nação. Olha como que o texto ele é bem teológico mesmo, porque vai assim que muitos que o escutavam ficavam admirados. Então, claro, se Nazaré é um local pequeno, como é que tem muita gente, né? É porque a gente já está vendo que esse evangelho ele vem tratando de muitas pessoas ouvindo Jesus. Aqui é muitos dentro daquele contexto, né? A gente não deve imaginar que é uma grande multidão que está numa sinagoga de Nazaré, que era um local desprezível. Mas muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Essa palavra admirados aqui ela é muito interessante, porque ela vai fazer um contraponto mais para frente. Então, olha o que acontece. Eles ficam admirados, né, e começam a ter questionamentos com a fala de Jesus. De onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele. Então, veja, o texto aqui não relata que Jesus fez nenhum milagre, muito pelo contrário. Lá na frente a gente vai ver que em Nazaré ele não pôde realizar milagres. Mas é claro, o que o texto está mostrando? Que a fama de Jesus ela já está sendo bem aclamada ali nas localidades. Talvez seja por isso que ele tenha ensinado na sinagoga. As pessoas quiseram ouvir. Veja, ele não estava em Nazaré, ele vai até Nazaré. Então a fama de Jesus começa a percorrer as localidades e eles começam a querer ouvir, porque ele é alguém dali, né? Ele está realizando sinais, ele está ensinando as pessoas, muitas pessoas começam a se interessar por ele, e aí, é claro, as pessoas falam, mas a gente já conhece ele. Como é que está acontecendo isso? Então vamos ouvi-lo. E aí eles abrem lá o espaço para Jesus falar, e ele começa a pregar, a ensinar, né? Mais especificamente o ensino, e com certeza alguém ali começa a relatar acerca dos milagres, porque eles sabem dos milagres. Ali não tinha feito ainda milagre, né? Você pode ver, nos evangelhos não se fala que em Nazaré havia feito milagres, mas já começa a circular. Então, com certeza aqui não é só o ensino de Jesus ali na sinagoga que está provando isso. Isso já era algo que era comunicado entre o povo, e eles estão apenas constatando ali o que Jesus fala. E então tem essa pergunta: esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Então, como o irmão Isaías leu, né? Aqui tem uma diferença, aqui não é vinculado a José. Os outros evangelhos vão comentar acerca de ele ter aprendido isso com José. Talvez
houve essa necessidade desse aprofundamento em outros textos. Mas como o Evangelho de Marcos ele é o primeiro a ser escrito, né? Isso já é algo hoje já considerado como fato, né? Não é Mateus, mas é Marcos. Aqui a intenção, de fato, é colocar o texto como o irmão Isaías leu, um sentido mais inferior. É mostrar como que as pessoas consideravam Jesus, né? Carpinteiro era um trabalhador braçal, ele era um coordenador ali dos serviços gerais, né? Trabalhava não somente com madeira, com pedra, com metal, e como foi bem lido também, nesse comentário que o irmão Isaías fez. Jesus não tinha tanto trabalho em Nazaré, porque Nazaré era um local muito pequeno, então ele deve ter percorrido ali as circunvizinhanças, as cidades maiores, né? Aquele caso famoso da cidade de Séforis, que não é citado aqui nos evangelhos, mas era a principal cidade ali próxima a Nazaré e estava em franca expansão naquele momento. Então Jesus ele deve ter caminhado por essas regiões, executando o seu trabalho para sustentar a sua família. Aqui não se fala de José, obviamente José já era uma pessoa mais idosa do que Maria, então é certo que José aqui já tinha falecido, né? Há tradições, né, que José era bem mais velho do que Maria, que ele era até viúvo quando ele casou com Maria. Não temos como comprovar isso, são tradições que chegam até nós. Eles vão ficar escandalizados por causa de Jesus. Então, olha que interessante. O texto mostra que Jesus era alguém da comunidade, alguém que não tinha formação rabínica, alguém que veio de um local pobre. E porque eles estão vendo isso, eles estão vendo essa atuação, esse comentário, eles começam a se escandalizar em Jesus. Olha que interessante. Você percebe que isso é uma prática comum também entre nós? Eu vou dar um exemplo. Se você chegar e comentar que alguém da sua família, ali a pessoa próxima, que foi criada com você, que você conheceu desde pequeno, que você tem intimidade, aquela pessoa ela está começando a se destacar, a avançar, o que as pessoas falam? Elas geralmente desprezam as pessoas próximas. Não são todas, mas geralmente há um desprezo, porque conhece a pessoa. Por isso que a Bíblia fala que o profeta não é honrado na sua terra, ele não é bem recebido na sua terra. Por quê? As pessoas elas tendem a olhar esse lado mais humano, né? Esse lado mais frágil, esse conhecimento, essa intimidade, ela faz com que as pessoas comecem a desprezar a obra de Deus na vida de uma pessoa. Mas se você disser que essa pessoa vem dos Estados Unidos, que ela vem da Europa, que ela vem da China, e se colocar algo estrangeiro nessa pessoa, você pode ver, se colocar um nome ali internacional, as pessoas vão ouvir. E elas nem sabem quem é. É o oposto, né? Se você conhece uma pessoa ali, você está vendo no dia a dia, seria mais fácil de você ouvi-la, porque você a conhece. Mas geralmente as pessoas se encantam por aquilo que é desconhecido, aquilo que é misterioso, aquilo que vem de longe, que vem de fora. Então aqui também acontece isso. Eles começam a relacionar Jesus na sua inteireza de pobreza. Então eles não conseguem aceitar aquilo. Da onde que vem isso? E o texto não responde. Mas a resposta é clara. Nós sabemos de onde vem isso. Isso vem de Deus. Não vem das escolas. Porque as escolas rabínicas, elas formavam as pessoas e elas formatavam as pessoas para que elas dissessem tudo dentro daquele padrão. Então, quando você tinha um assunto, você tinha lá a resposta das escolas. Então, você sabia onde a pessoa tinha estudado, né? Você sabia qual era o mestre daquela pessoa. Mas Jesus é um carpinteiro. Ele é um trabalhador braçal. É alguém que tinha a mão muito grossa, ferida, queimado do sol. Como é que ele pode falar com tamanha sabedoria? Quem que ensinou ele? A gente conhece, a gente sabe que onde ele viveu aqui, ele não foi para uma escola. A gente brincou com ele na rua, a gente viu ele crescendo, viu que ele trabalha. Da onde que está vindo essa sabedoria? Né? E é claro que o texto ele vai apontar que é Deus em que sentido? Que todo o seu ministério começa após o seu batismo. Né? Não foi o Batista que ensina Jesus, nem mesmo o Batista ensinou Jesus. Né? Jesus pode ter ficado um tempo ali sob a liderança do Batista, naquela questão do batismo, mas nós sabemos que é o Pai que começa a trazer a revelação para ele. Então, essa pergunta retórica que é colocada aqui, que é feita pelo povo, quem está lendo o Evangelho sabe responder, mas o povo ali que está diante de Jesus ainda não sabe. Eles estão assim escandalizados. Por quê? A Boa Nova traz esse escândalo.
Quando Deus revela para os humildes, lá em Mateus nós lemos isso, né? Que ele pega essas grandes coisas, essas grandes revelações, e não traz para os sábios e entendidos da época, que são os doutores da lei. Mas ele traz para quem? Para os pequeninos. Então Jesus é o modelo dos pequeninos. Ele é alguém que tem a revelação do evangelho, a revelação da boa nova. E isso traz escândalo. Então Jesus, olha só o argumento que os vai usar, né? Então Jesus dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e em sua família. Por que que Jesus fala isso? Por que que a gente encontra isso na boca de Jesus? É claro que o texto está sendo construído para mostrar exatamente isso. Jesus, ele é um profeta. Então, como um profeta, ele tem que ser rejeitado. Então, a comunidade faz esse texto, elabora esse texto tão belamente, por quê? Porque havia dúvida. Fala assim, por que que Jesus foi rejeitado? Se ele é o Messias, se ele operava milagres, se ele pregava, se ele ensinava, se ele amava as pessoas, se ele acolhia os necessitados, por que que ele é rejeitado? Então o texto tem que ser construído. Jesus é rejeitado exatamente porque ele é um profeta. E qual que é o destino do profeta? O profeta, ele é um servo de Deus, ele anuncia a palavra de Deus, mas os seus não aceitam. Porque o profeta, ele denuncia as coisas erradas. E qual que é o destino do profeta? É a morte. Porque havia isso, né? Se ele é um Messias, se ele veio para abençoar a nação, por que que ele não destronou Roma? Por que que nós estamos ainda sofrendo isso? Por que que ele morreu numa cruz como um maldito? Por que que ele foi parar, morreu como alguém tão indigno? E aí o texto tem que ser construído para mostrar isso. Jesus, ele é um profeta. E o profeta não é bem recebido, né? O profeta, ele vai ser rejeitado e ele vai morrer, porque essa é toda a dimensão do profeta. Todos os profetas, desde lá de Abel, né, o sangue deles vai clamando até chegar em Jesus, porque Jesus, ele culmina com isso. E nós temos um outro profeta ali bem próximo a Jesus, que era João Batista, que também morreu. Então, por isso que a comunidade constrói tão bem esse texto. E Jesus não pôde fazer milagres ali, né? Apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre ele. Vê a diferença entre curar doentes e realizar milagres, né? Isso é muito interessante. O milagre, o texto aqui aponta que ele exige uma crença maior, né? E Jesus vai fazer o quê? O verso final. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Você percebe o contraste que tem? Lembra quando eu disse? Guarda essa palavra admiração. As pessoas estavam admiradas com a sabedoria de Jesus. E aqui Jesus fica admirado com a incredulidade, com a falta de fé do povo. Por quê? Diante de um ensino tão poderoso, diante de manifestações tão poderosas, era para o povo aceitar. Aqui não é aquele ponto que você olha e fala assim, mas Jesus já sabia que ele ia ser rejeitado. Jesus não tinha que ficar admirado, porque ele sabia o que esperava ele. A gente não deve enxergar o texto assim. A gente deve enxergar Jesus agindo com a permissão do Pai dentro da sua humanidade. E é nela que você vai encontrar os grandes conflitos que Jesus teve, né? Não é fácil, porque a comunidade vai ter que seguir esse caminho. Não é fácil, não, Jesus passou por tudo, ele suportou tudo porque ele era Deus encarnado. Então, ele já sabia o que ia acontecer, Deus estava com ele, então é como se ele fosse um robô. E não é isso que acontece. Porque a comunidade, ela tem que mostrar isso. A comunidade vai seguir os passos de Jesus. Então, por mais que a comunidade ela expulse demônios, por mais que ela pregue o evangelho, por mais que ela realize curas, por mais que ela opere em nome de Deus, o que vai acontecer? Grande parte dos seus ensinos, dos seus feitos serão rejeitados, porque esse é o caminho do profeta. Então, esse texto, embora curto, ele é muito denso, ele é muito bonito, ele é inspirador para que a gente não espere nada além do que a aprovação de Deus. Nós temos que seguir a nossa jornada, mesmo que nós sejamos rejeitados por aqueles que são próximos a nós. Não é fácil, mas Jesus também passou por isso. Então isso é um estímulo. Jesus, outra hora, falou o seguinte, às vezes vai chegar a situação que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, porque ele viveu isso, né? É claro que esses irmãos lá depois do Pentecostes, né, depois da ressurreição, eles irão crer em Jesus. Mas você vê aqui que os próximos a ele, aquelas pessoas, não acreditavam quando ele começou a anunciar, quando ele começou a operar milagres, quando ele saía pelas circunvizinhanças a operar aquilo que Deus designou para ele. Então isso é um estímulo para a comunidade,
para ela não desistir. O caminho não é fácil, mas é um caminho glorioso. Então, que a gente possa pegar essa passagem hoje e analisar isso, né? Jesus, com toda a sua característica poderosa, com a sua intrepidez, né? Onde ele entrava nas sinagogas, ensinava, onde ele expulsava o mal, onde ele operava maravilhas, ele foi rejeitado pelas pessoas próximas. E é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Será que a gente está disposto a pagar esse preço pelo evangelho? Será que a nossa fidelidade a Deus, se custar a nossa rejeição diante das pessoas que nós amamos, que são próximas a nós, será que nós estamos dispostos a pagar isso? Ou será que a gente vai recuar diante da primeira ou da segunda rejeição que nós sofremos? Então fica essa reflexão aí para os irmãos, tá bom? Passar para o irmão Isaías. Louvado seja Deus, que maravilha, professor. Hoje eu estou feliz que meu irmão Giovanni está aqui. Amém. Meu irmão Giovanni está aqui, entrou pagando mico, deixou o microfone aberto, a minha irmã gritando lá. Aí depois foi o Max também, deixou. Mas eu estou aqui só para fechar o microfone desse pessoal. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui. O irmão Jonathan também, um querido que eu conheci um dia desse. E todos vocês, né? Uma bênção. Sabemos da dificuldade que é nos debruçarmos diante de Jesus, né? A dificuldade em aprender, né? Vem a preguiça, vem o inimigo, vem a arrogância, a soberba. Vários fatores faz com que nós não venhamos beber da água do conhecimento. Eu estou aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Às vezes eu brinco dizendo que eu estou com 38 perguntas, mas hoje, de verdade, eu estou com 7 perguntas aqui. Mas eu queria abrir para os irmãos, inicialmente, alguma pergunta ou consideração a respeito do que foi lido. Fiquem à vontade, abram os seus microfones e podem perguntar, acrescentar algo para nós. O nosso irmão João, nosso Papai Noel de Indaiatuba, ali, sempre com... Por favor, João. A minha colocação é rápida. O professor já falou, eu ia perguntar, eu ia comentar, mas ele falou com que autoridade Jesus foi para a sinagoga ensinar se ele não era rabino? Ele ainda não era considerado um rabi, mas aí o professor já explicou. E a outra questão é a dúvida sobre a sua paternidade. Quem era o pai de Jesus? O professor falou aí sobre isso. José ainda já devia ser morto. Mas Jesus não era visto como filho de Deus, né? A gente, no texto não fala isso, mas em outros textos a gente descobre isso. Até tem uma passagem que os camaradas dizem assim: nós somos filhos de Abraão e você é um bastardo. Quem é teu pai? Nós não sabemos, né? E Jesus também não era visto como filho de Deus, até mesmo pelos discípulos. Aqueles que viviam com ele ali não o via como o filho de Deus, né? O que nasceu da Virgem, que veio... não. Como é que a gente pode trabalhar, o professor, essas questões com o neófito? O neófito vai vir fazer pergunta para nós, talvez nesse nível, e a gente precisa, então, estar preparado para responder. Como é que o professor fala aí sobre isso? Aproveitando, professor, essa pergunta do João, eu queria engatar também que nas igrejas é muito bonito dizer assim: ele é o filho de Davi, é o filho de Davi, não é isso? Sim. E uma vez uma irmã me perguntou: Isaías, Jesus é filho de Davi ou filho de Maria? Então, para o professor pudesse... Que as igrejas adoram pegar esse refrão, né? Como é que é? É o leão da tribo de Judá. Isso dá um peso, né? Aí o povo fica... Ah! Mas, né? Por favor, professor.
O E Marcos aí, fica rindo. só para acrescentar, professor, eu vejo, às vezes, alguns relatos, palavras colocadas na boca de Jesus para dar um peso na narrativa, né? Sim. Porque Exatamente. né, a tradição oral, a gente sabe que os textos foram escritos bem depois que os caras morreram. Como é que eles preservaram isso aí? Então, o professor sempre fala, a comunidade trabalhou o relato. Então, quer dizer, colocam palavras na boca de Jesus para dar um peso maior à narrativa. Sim, vou pegar aqui vou pegar um negócio aqui para vocês verem. Vou trabalhar até o final do ano. Professor, sobre olha aí. o histórico, o Jesus histórico, eu Que tenho legal. esse livro aqui. Não empresto, não dou e não vendo. Quem quiser comprar, a Ed Ouro está vendendo. Esse é raro, hein? Esse é caro, hein? Não, É isso e é aí. raro, e é raro. Exato. Que legal. Irmão João, eu pretendo até o final do ano trabalhar esse material para mandar para vocês, ó. Excelente. Né? Os ditos de Jesus, aquilo que são considerados como ipsíssima verba, né? O que é isso? É os ditos mesmos de Jesus, os ditos que foram originais de Jesus, que saíram da boca de Jesus, assim como chegou o relato para nós, né? Que bom, que bom. E como você disse, a comunidade ela trabalha os relatos. De fato, filho de Deus naquele contexto eram os reis, né? Os reis eram considerados filhos de Deus. Tanto é que o César também era considerado como filho de um deus, né? Ele era filho dos deuses. Então, a comunidade ela vai se apropriar desse título para trazer isso em Jesus. Tanto é que o primeiro evangelho, que é Marcos, ele começa lá, né? Início do evangelho de Jesus, filho de Deus. E o evangelho é todo trabalhado para mostrar isso e é colocada na boca do centurião essa expressão, este verdadeiramente era um filho de Deus, né? Então, é claro, isso aí é um termo teológico. As pessoas, na época, quando Jesus caminhava ali com eles não enxergavam isso. Esse texto que o irmão citou em João é muito interessante, porque eles falam assim, nós não viemos de prostituição, né? Nós somos filhos de Abraão, nós não viemos de prostituição. Por quê? Eles alegavam que Jesus veio de prostituição. Tem até o nome lá, eles falavam que Maria teve uma relação com um soldado romano chamado Pantera, né? Que Pantera era o pai de Jesus, tal. Então, há toda essa questão, né? José não era o pai, era uma vergonha falar. Como que vai explicar essa questão da mulher chegar para o homem e dizer que ela estava grávida e que foi o Espírito Santo que concebeu? Isso, com certeza, entra no ramo da fé, né? O cristão, ele crê nisso, ele acredita. Agora, como vai comprovar isso é uma questão da fé. Não tem. E a comunidade, por que esses relatos, o irmão sabe isso, os irmãos também aqui, né? O que a gente pode afirmar que são os relatos mais originais dos evangelhos? São esses relatos que colocam Jesus numa situação difícil. Vou dar um exemplo aqui. Quando se fala de João Batista ser um homem de muito valor e ter sempre que rebaixar João perto de Jesus. Por quê? As pessoas lá valorizavam muito João. Então, é claro que João ali, o fato de ter gente que segue João e não segue Jesus, de Jesus ser batizado por João, é uma coisa bastante incômoda, que a comunidade vai ter que explicar isso. Falar, como é que ele é o Messias se o outro que batizou ele, né? Como é que pode ser isso? Porque se ele está batizando é porque tem mais autoridade. Então, esses textos difíceis, a gente garante que eles são aquilo que circulava com maior intensidade nas comunidades. E esse aqui é um texto desse, como bem observou o irmão João. Naquela época, eles não enxergavam Jesus como filho de Deus. Tanto é que, se a gente olhar e ver que ele está falando na sinagoga, é com certeza algo ali que era para desaboná-lo. Ah, você opera sinais? Você está ensinando? Então vamos ouvir ele falar na sinagoga. Então ele vai escandalizar, porque não é uma coisa comum, né? Ele agora está voltando para Nazaré e ele faz um discurso lá dentro e as pessoas ficam escandalizadas. E as pessoas não creem nele. Então ele fica embasbacado e fala, como é que pode? Tantos sinais acontecendo, a multidão ali falando, mas as pessoas não acreditam, exatamente por isso. Elas não viam Jesus de maneira legítima, né? Não viam Jesus como um filho de Deus. Então a comunidade ela vai construir esses relatos depois para provar, falar, de fato ele era filho de Deus. Veja só,
como que foi a vida dele, né? Aqui em Marcos, é muito legal isso que o irmão João coloca, porque em Marcos, que é o primeiro evangelho, você não vê o nascimento maravilhoso de Jesus. Não se fala nada do nascimento de Jesus. Você só vai encontrar em Marcos o início do evangelho, o que que é? Já é João Batista pregando, aí Jesus surge, e é aquele contexto todo do ministério, vamos chamar assim, público de Jesus. Mas aqui não se fala nada do nascimento dele. Então, o que se fala de Jesus, que a gente sabe que é de familiar, é esse texto aqui. Filho de Maria, não se fala nem do José, né? Fala dos irmãos dele, que seriam primos ou irmãos, aí tem todo aquele debate que os irmãos sabem. Então, vejam, o evangelho que está preocupado em falar somente dos atos de Jesus. Aí o que vai acontecer? Ué, ele é da onde? Da onde que ele surgiu? Aí vem os outros evangelhos que criam lá os relatos da infância, que vem por tradição, vem por criação da comunidade, aquilo que havia de tradição oral, por quê? Que nem o irmão João falou, como é que eu sei o que o anjo falou para Maria? Então, a Maria que relatou isso, né? Os relatos das infâncias, se você botar os dois juntos, de Mateus e Lucas, não dá para fazer uma harmonia, porque não bate os relatos. Então, são colocações teológicas, né? A não ser que a pessoa acredite que a inspiração de Deus seja uma psicografia, que o autor ele fecha o olho, faz igual no espiritismo kardecista, né? O autor fecha o olho e começa a escrever pelo espírito que está dentro dele. Ok, se a pessoa acredita nisso, tudo bem, aí não questiona mais nada, né? Você faz a leitura mesmo assim, fala, não, o Espírito Santo veio sobre aquela pessoa, ela começou a escrever e acabou. Deus não liga para a pessoa que está usando, é somente uma mão ali que está escrevendo. Ok, se alguém acredita nisso, tudo bem, é a crença da pessoa. Agora, para quem estuda os textos de maneira mais séria, começa a observar esses pontos aí que o irmão João colocou. Esse é o trabalho teológico, né? E a gente procura aqui também trazer isso para os irmãos. Então, aqui tá, nesse material aqui tem isso, ó. Quais são os ditos mesmos, né? Que eram considerados como os ditos primitivos que circulavam nas comunidades, que serviram de base para a formação. É aquela fonte, né, irmão João, chamada fonte Kelly, né? Que vai servir para as comunidades usarem, né? Então, possivelmente, não se pode afirmar, mas possivelmente havia lá uma série de ditos que circulava. Como que a gente sabe disso? As comparações com os evangelhos e no próprio livro de Atos, por exemplo, o apóstolo Paulo, no seu discurso, ele cita uma fala de Jesus que não está nos 4 evangelhos canônicos. Ou seja, circulava informação que chegou até Paulo, e ele citou isso, né? Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Isso não está nos 4 evangelhos, mas possivelmente estava nessa coleção de ditos que circulava até haver a composição do evangelho de Marcos e de outros evangelhos. O próprio Lucas vai admitir isso, né? No início do seu evangelho. Ele falou, muita gente se empreendeu a fazer isso também. Mas para nós, como forma canônica, chegaram os 4. Professor, é verdade. E essas afirmações, como essa que o professor acabou de afirmar, causa dentro da comunidade cristã muita ojeriza, muito ódio, muita repulsa. E eu queria engatar aqui em uma pergunta, por que nas comunidades de fé, usar o termo aqui, dentro das igrejas, né, que é nos templos, há um processo de descredibilizar as pessoas que são usadas como mestres, que é um dom sagrado do Senhor. Há um processo de descredibilizar as pessoas usadas como mestres. Por que se dá esse processo? E quais os interesses por detrás disso? Por que quando surge dentro da congregação, dentro da igreja, um Marx da vida, que ele fala assim, gente, ou um Giovanni, fala assim, gente, eu gosto de sempre usar esse exemplo, que é o exemplo mais básico, professor. O texto de João ali não é o diabo que veio roubar, matar e destruir. Ali não é o diabo, ali é outra pessoa. Ali são outras questões. Porque a pessoa que se levanta
fazendo esse comentário dentro da congregação, ela é descredibilizada, ela é demonizada, ela se torna um canceroso, professor. Olha, Jesus aqui, ele vive. Essa pergunta é porque Jesus viveu isso, no que nós lemos. Jesus viveu isso. Por favor, professor. Então, essa pergunta aí ela é muito profunda. Ela daria aqui, com certeza, uma noite de interação aqui entre a gente para trabalhar isso. Ela é muito profunda. Você vai encontrar em vários aspectos, desde aquilo que a gente chama de espiritual, porque o Paulo diz, né, que o reino das trevas, vamos chamar assim, ele se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Então você tem desde essa questão espiritual até as questões culturais. Você está no Brasil, a gente não pode ignorar isso, né? Há em outros locais isso, mas no Brasil o estudo ele nunca foi bem visto. E principalmente, hoje em dia, o que você vê mais, porque assim, o conhecimento hoje está se expandindo. Hoje aí com o chat GPT, com a inteligência artificial, você vai lá e faz uma pergunta e você vem com várias respostas ali para você analisar. Então, assim, essas pessoas que não aceitam, elas vão ficar cada vez mais em situações ruins. Mas é claro, porque se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar isso. Isso já é documentado. Por que existe essa contrariedade ao ensino na igreja? Porque quando você começa a ensinar o povo, você vai abrir a mente do povo, vai abrir os olhos do povo, e aí você não vai conseguir mais dominar o povo. Quem é que gosta de ser questionado? Quem que está ali ensinando algo e gosta de ter alguém que questiona? Quase ninguém. Então, quem é que vai ser humilde e admitir e falar assim, gente, olha só, até hoje, eu ensinei isso aí há 25 anos, mas está errado. O irmão Isaías aqui está me mostrando, ó, esse fato aqui, então eu peço perdão, eu ensinei de maneira errada, não ensinei porque eu quis, assim, eu não tinha esse conhecimento, eu ensinei o que eu aprendi, mas hoje eu estou vendo que isso é errado. Não existe isso. Aí o que começa a existir? A pessoa quer defender a qualquer custo a sua vertente. E isso, Isaías, não é somente no campo teológico, é porque o nosso assunto aqui é isso, é Bíblia, é teologia, religião, vamos chamar assim. Mas se você observar, isso é em todas as áreas. Você vê aí na questão política. Você pode apresentar a prova para uma pessoa, ela não vai mudar a opinião dela. Porque tem uma coisa aí que quem estuda sabe, chama escotoma. O que é escotoma? A mente enxerga aquilo que a mente deseja enxergar. Então, eu já tenho uma crença e eu estou fechado para aquilo. Então, você pode me apresentar qualquer prova. É a minha crença, eu não quero saber se isso é verdade ou não. Eu acredito assim e vai ser assim. Então, o mestre, ele é aquele camarada que ele é detalhista. Ele é alguém que vem com ensino. E aí toca na fé. E você quer povo mais orgulhoso do que o religioso? Você vê na época de Jesus, quando ele questionava, como você bem citou, quando ele questionava alguém, o que a pessoa fala? Não, mas nós cremos assim, quem é você? Você não tem título para falar, você é um simples carpinteiro de Nazaré. Quem é você para falar assim com a gente? Por quê? O religioso, ele é orgulhoso. Porque por religioso, ele admitir que ele errou em algo é como se ele fosse um ímpio. É como se ele tivesse desviado. Então você fala, não, meu irmão, olha só, esse assunto não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver de você ir para o céu, novo céu, nova terra, não tem nada a ver. Você só está seguindo um ensinamento que foi de um outro homem. Aí o que ele usa? Não, foi Deus que me revelou. Né? Tem os mais arrogantes ainda que falam isso. Então, se Deus revelou, como é que você vai questionar algo? Ele acredita que foi Deus que deu para ele. Né? Você fala assim, Deus me falou. Então, quando alguém me usa esse argumento, quando não tem mais como conversar, debater, dialogar, e a pessoa fala assim, não, mas isso aqui foi Deus que mostrou, eu calo na hora. Acabou. Deus é testemunha, porque não tem como. Eu vou questionar Deus? O cara tá falando que Deus revelou para ele, mas você sabe que não foi Deus. Mas ele acredita naquilo. Então, eu falo para vocês, não é fácil. Né? A área do ensino, sempre, quando eu falo para as pessoas, eu falo, você está entrando numa área que não é fácil. Vai ser uma área do desprezo, você vai ter amigos verdadeiros, isso é verdade. Quem ficar seu amigo é porque é seu amigo verdadeiro. Mas você vai sempre ser visto como o chato da história, ih, lá vem essa pessoa, ih, você quer...
Porque assim, você começa a mexer na estrutura Aí, da Márcio. crença. Você começa a mexer na estrutura da crença, né? Quando você começa a questionar, mas fala, irmão, mas por que você acredita nisso? Aí ele fala, não, veja bem, é assim que eu aprendi. O resumo da ópera é o seguinte, a gente sempre acreditou assim, Deus abençoou. Então, acabou. Amém, professor. Amém. Vamos lá. Posso Perguntas. falar? Posso falar? Ó o Arnaldo Por aí. favor. Por favor. Eu estou aqui, ó. Esse- Eu estou com várias aqui, ó. Olha só, existe. Isso aí não é. Veja bem, vou deixar bem claro que isso não é mérito meu, não, tá? Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo que ele deixou. Ele disse que ia e deixaria o Espírito Santo. Então, louvo a Deus pelo Espírito Santo para essa revelação que eu vou passar para vocês agora. Tá, muito, o professor. Aqui. Muito tem se falado em Deus, sabe? Como vocês estão falando agora aí, Deus, sabe? Foi a sua colocação do professor falou, foi Deus que me revelou, mas existe um diferencial, professor e pastor Isaías, isso o Espírito Santo ministrou. Qual Deus? Tem muitos deuses, muito se fala em Deus. Eu estou falando porque eu era espírita, eu tinha maior ódio de crente, tinha maior bronca de crente, eu me sentia um Saulo da vida, entendeu? Perseguidor de crente, entendeu? E eu falava de Deus. Eu falava que cria muito em Deus, que tinha um temor tremendo por Deus, aquela coisa toda, entendeu? Mas tem um grande diferencial, professor. Qual Deus? É o Deus Pai do Filho do Senhor Jesus Cristo? Aí a pessoa coloca o pezinho para trás quando se fala no Filho, entendeu? O grande plano de Deus Redentor através do Filho dele. E esses dias eu tenho percebido que muitos cristãos não estão falando mais nesse nome. Que Deus te abençoe. Vai com Deus. A pessoa fez um aniversário. Deus é contigo. Deus. Mas vem cá, a gente precisa propagar, entendeu? E divulgar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? E muito poucos estão se falando. Eu tenho visto em escrita, dedicatórios por aí. Entendeu? Isso aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Estou falando para vocês, não estou querendo que vocês engulam goela abaixo disso, não. Mas tem um grande diferencial quando a gente fala em Deus. Mas qual Deus? Estou falando que eu não sei se já acontece para vocês. Eu fui fazer evangelismo dia 2 de novembro. A igreja faz evangelismo dentro do cemitério. Fazia, que agora está uma confusão tremenda dentro do cemitério dia 2 de novembro. Fazer evangelismo, alcançar as pessoas lá chorosas, lutadas e tudo. Sabe? Até marcar culto, evangelho no lar, essas coisas todas. A igreja há 10, 15 anos fazia isso. Ainda faz, alguns grupos ainda faz. Então eu encontrei com um feiticeiro lá dentro, sabe? Feiticeiro, cara espírita, candomblessista, abracei ele, conversei com ele, e ele falou mesmo que ele servia a Satanás, o demônio, e falava, todo tempo ele falava em Deus. Ele cria no Deus, todo tempo, deixa ele falar, a gente tem que prestar ouvido, né? Vai falando, conversando, falando sobre todo o tempo. Muita pessoa é uma pessoa muito temente a Deus, quando vai fazer uma refeição, ele pede a Deus, pede as bênçãos do Senhor, deixa ele falar. Mas quando ele terminou de falar, eu falei, tudo bem, legal isso, sabe? Você crê em Deus e tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê no Filho dele? Eu falei, como assim? Existe o Deus, entendeu? Que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele fez, professor? Colocou um pezinho para trás. Aí veio falar de religião. Aí veio falar, entrou a religião. Não, a minha religião, entendeu? A minha religião é outra, você me desculpe, eu estou com pressa. Deu um jeitinho, de meter o pé, quando falei da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Arnaldo. Entendeu? É isso que faz a grande diferença, é o nome dele, é o nome do Senhor Jesus. Arnaldo, entendeu? O que E muita gente diferencia não crê, é Jesus. crê em Deus, mas não crê no Filho, entendeu? Sim. Tem um advogado, só para terminar, Isaías, só para terminar, tem um advogado muito inteligentíssimo lá do fórum, não sei se o Max conhece, já ouviu falar no Moras, Max? Luiz Carlos Moras. Ele é candomblessista, é um cara, gente boa, gosto muito dele, entendeu? A gente conversa, troca uma ideia, Luiz Carlos Moras. Ele já chegou para mim, sério mesmo, falou, Arnaldo, crê em Deus, tudo bem, pai. Eu creio em Deus, creio. Mas esse negócio de Jesus é conversa fiada.
Entendeu? Uhum. Aí foi quando o Espírito Santo marcou na minha vida esse detalhe, do nome do nosso Senhor Jesus. Sim. Amém? Amém, Arnaldo. Antes do professor falar, eu louvo a Deus por você ter tido essa iluminação. Eu não vou dizer nem revelação, isso foi uma iluminação, como a Bíblia diz. Eu, como um imitador dos costumes do professor Wilton, né? Eu gosto de, por exemplo, tem uma rádio 107.9, é de uma determinada igreja. Eu gosto de ouvir com o ouvido atento. Lá você vê o ano de Elias, ano de não sei de quem, e o povo, ó, lotado. Aí você vê o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Cara, eu pego uma caneta, fico esperando eles falarem desse que, quando você falou aí, eu me senti um arrepio aqui, que é o Filho de Deus, que deu a vida por mim. Eu não escuto falar dessa criatura, eu não escuto falar desse Filho de Deus. Aí. A igreja lotada. Se você for em certas igrejas aí, igual eu gosto de ir, eu estou para ir agora, mais um tempo, lá na Apacentar, igual eu fui uma vez, para pegar a caneta e ficar ouvindo. Vai na Renascer. Você não escuta falar de Jesus. O cara vai começar a ler a Bíblia falando de Davi, a vida de Davi toda, que ele estava na malhada, blá, 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 que Samuel chegou. Eu estou assim, ó. E aí? Cadê o nome dele, o nome que tem todo o poder sobre todo nome? Cadê? Você não escuta, Marcos. O Arnaldo, é jogado para debaixo do tapete esse nome que salvou todos nós aqui. Por favor, professor. Não, isso aí é a pedra de toque, com certeza, que o Arnaldo falou. E a próxima matéria nossa aí no seminário vai ser apologética, né? E a primeira aula, daqui 2 semanas, se eu permitir. A próxima é prova, e depois a gente começa com a apologética. A primeira aula é isso, Jesus, ele é a pedra de toque. Você pergunta assim, que é a pergunta do evangelho, é a da catequese aqui, né? Tem que fazer, Arnaldo, para a pessoa. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que todo mundo aqui vai ter que responder um dia. Ou responde agora, ou vai ter que responder lá naquele dia. Quem é Jesus para você, né? Dificilmente você vai ver alguém falar assim, ele é o meu Senhor, ele é meu Deus. Dificilmente. Professor. Oi, Márcio. Por favor, Márcio. Na questão do mestre, pela minha caminhada, eu vejo que não são todos que são chamados para essa função, né? Uhum. E ela está muito pautada, quando há um descarte dessas pessoas que são chamadas para fazer isso, ela é muito voltada para aquele interesse realmente de tentar passar o que é correto, o que é certo, e ela nunca dá ibope, né? Então, geralmente, as pessoas que são descartadas quando tem esse chamado, pelo menos por onde eu já caminhei, eu percebi que por aquelas pessoas que estão preocupadas não querem cargos, tá? Geralmente essas pessoas que têm esse chamado do ensino são muito daquele estudioso, né? Preocupado sempre em não galgar algum cargo, mas sim de realmente demonstrar aquilo que é o verdadeiro evangelho. Então, eu percebo que não são todos que são chamados para isso. É muito específico. O senhor também consegue enxergar por essa minha interpretação? Sim, Márcio, porque tem 2 vertentes aí. Essa que é a mais comum, né, que todo mundo fala, essa eu vou dizer assim, ela é dolorosa, mas ela é algo que, conforme o tempo vai passando, você já não fica mais tão dolorido com isso. E de receber essas pancadas, tá? Igual aquele filme Rock, lembra do lutador? Você toma pancada, daqui a pouco o seu corpo ele já tá acostumado, o seu espírito já se acostumou, né? Você sabe que é isso.
bem semelhante àquelas características dos profetas, né? Falar em nome de Deus, você sabe que se você ser rejeitado, dói, a pessoa pensa em desistir, mas daqui a pouco ela está tão anestesiada que ela já está acostumada já, ela fica maravilhada quando é aceita, né? Esse é um ponto. Alguns desistem, sim, mas para mim, Márcio, o mais tremendo disso aí é o outro lado, é o lado do divino. Quando fala assim lá em Tiago, não busquem muito de vós serem mestres, tá? Vamos para não buscar, porque vai padecer mais duro juízo. Esse é o perigoso, porque você ser rejeitado falando a verdade dói, mas agora você falhar diante de Deus e ser visto como um falso mestre, você usar sua boca, a sua língua de uma maneira errônea, aí é complicado demais. Porque é o juízo ali. Então, você tem que ter todo um cuidado. Porque se você se deixar tomar pela emoção, pela sua natureza, você vai acabar falando coisas que não é para você falar. E aí você vai causar um estrago muito grande. Então, o que eu vejo que muitas pessoas não suportam é esse juízo divino. Porque elas começam a falar assim, mas todo mundo faz isso, por que que acontece comigo? Né? Por que que eu não posso falar? Por que que eu não posso fazer? Porque é o juízo que está sobre você. O ensino é isso mesmo. Então, o que que faz muitas pessoas saírem, Márcio? É isso. Você fala, rapaz, essa pessoa ela começou desse jeito. Aí você vai conversar com ela, sabe o que ela fala? Fala, rapaz, olha só, eu tenho minha vida também. Eu não consigo ver a minha mulher sofrer, meu filho sofrer e tal. Eu até aguento eu sofrer. Aí ele joga ou para a família, e aí quando ele é sozinho, o que que ele joga? Ele fala, rapaz, é uma coisa muito dura, eu cansei. Porque tudo bem que você é rejeitado pelo povo. Agora, você carregar esse peso não é fácil. Você carregar esse peso, Márcio, de você estar se preocupando que você tem que estar toda hora na diligência, ali no prumo, que nem o pessoal fala, na linha. E se você falhar, o mundo vai cair sobre você. Isso é lógico, é claro. Então, a pessoa que tem que galgar essa área aí, que o senhor chamou, ela tem que ter isso em mente. Por quê? O que Tiago mostra lá? A gente imagina que o mestre, né, é o que fala bem, que era o que a igreja acreditava lá, né? Ele vai combater exatamente o uso da língua. Ele fala assim, não, a sabedoria de Deus, essa que Jesus tinha, não é animal, não é demoníaca, não é desse mundo. É uma sabedoria dos bons frutos. E aí que é complicado. Por quê? Porque a gente imagina que sabedoria é a capacidade da pessoa articular bem os seus pensamentos e as suas falas. Mas o mestre, segundo a Bíblia, é aquele camarada que tem que demonstrar no seu bom procedimento aquilo que ele ensina. E isso não é fácil, não. Porque você é muito cobrado. É simples isso. Você tem a cobrança interna e a externa. E a interna é muito pior. Porque a externa, hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa tiver uma audiência hoje de rede social, Márcio, ela não precisa ter contato com quase ninguém. O cara chega, começa a lançar material, ele começa ali a falar em rede social, dificilmente alguém vai ver a vida dele, que não é o ideal, porque a vida cristã é o contato, né? É a comunhão com os irmãos. Mas hoje o camarada consegue até ficar mais longe das pessoas. Agora, longe do Espírito Santo, não consegue. Então, não é fácil. Então, essa área do mestre ela é dura por causa disso. Você vê Jesus, ele teve as tentações dele também. Satanás ofereceu coisas para ele. E você é tentado a todo momento, Márcio. Você chegar e ir para o caminho mais fácil. Você fala, se você for por esse caminho, olha o que vai acontecer com a sua vida. Vai ser muito melhor. Para que você vai ficar desse jeito? Para que você vai seguir esse padrão? Segue a jornada, você vai ser salvo mesmo. Deus já te amou mesmo. Aí é essa batalha que não é simples. Então, eu falo para você, é uma coisa que vai ser um galardão abençoador, vai. Só que não é fácil, porque você tem aquele mito da espada de Damocles, né, que fica sobre a sua cabeça, assim. Se você falhar, você vai se responsabilizar por muitas vidas. Por isso que ele fala, não busquem muitos de vós serem mestres, porque vocês vão padecer mais duro juízo. Não a beleza da vida cristã é que Deus não engana ninguém. Ele deixa as coisas bem claras. Ele fala, você vai seguir por um caminho que você vai ter a comunhão com Deus. É uma coisa maravilhosa. Só que tem outro lado.
Então, Márcio, eu vejo isso, que no começo, o que dói pro cara? Ele começa, né, a mulher, o homem, começa a pregar, aí ele fala, é o que o Isaías falou, poxa, as pessoas estão me rejeitando, mas eu não estou vendo que isso é a verdade e tal. Embora não. Aí cria o conflito. Mas só que depois você já fala, não, eu já entendi que o meu negócio é esse, eu vou lá, eu tenho que anunciar e vou ser rejeitado como Jesus foi aí. Esse é um ponto que, conforme eu falei, você já vai se acostumando, Márcio. Você já fica que você sabe quem é seu amigo, quem não é, quem você vai. É que nem Deus falou pro profeta: vai lá e anuncia. Se a pessoa se arrepender, amém. Agora tá contigo. Se você não anunciar, aí o problema é seu. Essa é a questão. Um fato é você chegar e falar, e você já tá com a mente assim: tudo bem, eu vou falando a palavra de Deus, Deus se responsabiliza, né? Então, se a pessoa se converter, amém. Se ela não se converter, também não é comigo. Eu fiz a minha parte. Agora, a outra que é o perigo. É A você quem chegar e falar muito assim, é não, dado, né, professor? A quem muito é dado, mas é muito cobrado. é cobrado. A palavra Isso que é já Professor, beleza diz, da né? vida cristã, porque Deus não esconde isso de ninguém. Ô, Ele já fala, é professor, assim. Aí você fala, bem, é professor, isso. ô Giovanni, professor, Giovanni, isso aí, Giovanni, peraí, tu já falou, deixa eu falar rapidinho. Professor, quando Jó, né, ali, Jesus falou, visto meu servo Jó, um homem sábio, temente a Deus, né, e se desviava do mal, né, e o Senhor é com ele, não é isso? Sim, Aí o que acontece? Aí lá no final, ele depois de ter passado por todo aquele processo que ele passou, né, sim, ele falou que antes eu te conhecia de ouvir falar, sim, agora os meus olhos te veem. Ué, mas como é que é isso? Tá dentro desse sim. contexto aí? Que Deus que ele estava falando ali? Uhum. Interessante. O que acontece com Jó, Giovanni, é o que nós chamamos de crescimento ascensional. O que é isso? Você está numa faixa, vamos pensar assim. Você está numa dimensão, numa faixa aqui. O Jó estava completo nessa faixa. Então, dentro daquele conhecimento, vamos falar assim, você concorda comigo que tem pessoas que têm mais intimidade, mais conhecimento de Deus que outras pessoas? Claro, pô, com Concorda, né? certeza. Então, assim, dentro daquela faixa de conhecimento que ele tinha de Deus, ele estava pleno, completo. Só que havia um bom testemunho de Deus. Ó, ele se desviava do mal, é um homem que servia a Deus, tinha sua justiça, Temente, tá, isso, temente, naquela faixa. Aí Deus queria levar ele para onde? Para uma maturidade. Aí o isso, que aconteceu? Foi trabalhando nele. Aí que é o meio do livro todo, que o pessoal geralmente não lê, que nem você falou, né? A pessoa pega isso, lá e não lê. O meio do livro ele começa a se abrir. tratamento. isso. O tratamento de Vários Deus com ele. questionamentos, ele questiona. Questionamento. Aí começa a falar que Deus é injusto. Então, É, olha só, vamos chamar assim, ele como um bebê, ele estava bem. Ele como um menino, estava bem. Ele como um adolescente, estava bem. Agora Deus quer levar ele para uma maturidade. Aí o que acontece? É a escola de Deus que muita gente foge, que é o sofrimento. Aí ele é desmontado ali. Aí em Jó 38 você vê, Deus fala assim para ele numa linguagem, numa Popular. sátira, né? Que fala assim para ele, olha Jó, você está me questionando muito, né? Então foi o seguinte, isso é para quem questiona Deus, né? Então é isso, difícil, é porque a gente questiona, mas é difícil. Deus fala assim, tá bom, você está questionando meus caminhos, né? Então eu não sei agir na sua vida. Então fala o seguinte, eu vou sentar aqui e você vai ser meu professor. E vou fazer as perguntas e você me responde. Aí faz lá 70 perguntas para Jó, ele desce. Então é isso. Naquela, isso, por isso que Giovanni, a, Começar a fé, onde você estava, onde você estava. isso, a fé isso, cristã, ela fala acerca de períodos. Vou dar um exemplo para você. O apóstolo Paulo, o que ele fala? Quando eu era menino, eu falava como pensava, menino. isso, falava com o menino, isso, Pensava, falava. Paulo mesmo, você vê, ele tem lá uma dificuldade, ele ora ao Senhor. Tava doendo nele. Normal aqui. Quem que não vai orar? Eu tô com uma dor, eu tô com algo que tá me incomodando, tá me batendo. Ali houve a mudança na mente dele, porque ele vai em oração, aí o Senhor fala para ele assim, não, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar aí, ó, nessa na sua sua fraqueza. fraqueza. Olha como que a maturidade dele mudou, porque ele estava pedindo para Deus tirar. Quando o Senhor falar com ele, ele fala, o poder de Deus se manifesta aí, então eu não quero que saia não. Sabe o que eu vou ter nesse negócio? Prazer. Olha que coisa.
É a mesma situação. Só que o que estava diferente, a mentalidade, a maturidade. Então eu posso estar passando por um processo, vamos chamar assim, né? Essa palavra que ficou batida, mas vamos lá. Eu posso estar passando por um processo, um momento na minha vida, que eu hoje enxergo que isso é ruim. Mas quando eu cresço em maturidade, eu posso enxergar que aquilo ali é bom, porque é ali que o Senhor está operando em mim. Então o Jó foi isso, Giovanni. Ele estava cumprindo todo o requisito naquela faixa. Agora o Senhor queria levar ele para um outro meio, um outro método. E é o que você disse, ele mesmo fala, ó, eu ouvia falar. Ou seja, eu conhecia Deus, mas distante. Então, nessa distância que eu estava desse conhecimento de Deus, eu estava 100%. Agora, nessa visão maior, eu tive que passar por tudo isso para conhecer Deus nessa esfera. Então, por que eu estou falando isso, pastor? O professor, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que muita gente pensa que conhece Exato. e não conhece. Sem dúvida. E quando você tem uma experiência com Deus, igual o Jó teve, você passa a conhecer o Deus, né, Mas do centro, né? O Deus mesmo ali, Jesus e Deus. você quer Eu ver um acho exemplo que- disso aí? O próprio Paulo. O Paulo conhecia a lei, era estudado, teólogo grande, né? Aprendeu com o mestre de Israel lá. Mas o que o conhecimento dele levava a fazer? A perseguir os crentes. Aí ele fala assim, ó, aí entra o que o Arnaldo falou. Ele não era um homem de Deus? Um homem da lei? Um fariseu? Aí ele fala assim, mas quando aprove a Deus revelar seu filho em mim? Essa é a questão. Não é se você é teólogo, se você conhece a Bíblia. Jesus foi revelado já em você ou não? Sim, pô. Essa que é a pergunta. Essa é a pergunta. Gente, Sim. vamos lá. É O isso que eu professor, estou falando. em cima do que o Giovanni falou, obrigado, Giovanni, foi muito importante a sua observação aí. Jesus, ele abre o coração dele, né, professor? Mostrando o seu descontentamento. Quando ele fala no texto, nós nunca fugimos do texto aqui, não há profeta sem honra. Sim. Aqui diz que ele disse isso, né? Na sua terra e tal. Jesus, é porque nós, professor, muitas vezes nos brindamos para mostrar na comunidade, na igreja onde a gente congrega, que nós somos vitoriosos, né, professor? Somos vitoriosos. Ainda mais quando você tem um cargo de liderança. Você nunca brigou com a tua mulher, você sempre está bem, você sempre é vitória. O Max fica rindo ali, não sei por que o Max fica rindo. Que você não se mostra nunca um cara humano. Igual uma vez, eu sempre comento isso aqui, eu saindo acabou o culto, aí estava uma galera, as irmãs de oração e tal, acho que até a irmã Jacira estava, as irmãs, aquelas senhoras de oração, pastor Isaías, nós vamos entrar em jejum, pastor, entrar em jejum, nós queremos, o senhor é homem de oração. Aí eu falei, irmã, tem uns 2 anos que eu não jejuo, irmã, pelo amor de Deus. Eu falei alto, todo mundo ouviu. Para que eu fui ser verdadeiro? Acabou. Para que eu fui ser verdadeiro? O melhor mesmo eu ganharia se eu falasse assim, ó. Vamos, irmã, vamos sim, vamos jejuar, eu adoro, aleluia, semana passada eu jejuei. Aí isso aí eu ia ganhar uma moral, mas esse assunto um pastor ouviu e na reunião dos pastores o cara quis me enquadrar porque eu fui verdadeiro. Exato. Ô, pastor, peraí. Ô, pastor, quer dizer então, olha só, o Zé está falando então que o jejum não é um ponto de você se ter uma intimidade melhor com Deus, não? Isso que ele está falando? Pronto, pastor. Que boa pergunta. Não, a pergunta por quê? Olha só. Ô, pastor, por que eu estou falando isso? Vocês estão saindo do assunto. Por favor, vamos voltar para a aula. Não. Não, é porque ele falou. O que ele quis dizer ali? Ele quis dizer que, tipo assim, porque isso é outra pauta. É porque eu já tive experiências, eu já fiz jejum, entendeu? Eu já jejuei e eu tive um processo mais íntimo com Deus. Sim. Agora, de repente, é o que você falou, de repente, Deus, na sua infinita misericórdia, me levou para mais perto dele, porque eu fiz como para me consagrar, para me preparar, e realmente. E na época, eu sonhava com pessoas assim, ó, andando na casa para lá e para cá, sem nada dentro de casa,
E eu acordava como se eu não estivesse dormindo. E eu chegava para a pessoa, poxa, rapaz, tu tá passando alguma dificuldade em casa? A pessoa falava assim, Giovanni, ontem eu estava andando de um lado para o outro na minha cozinha, sem nada para comer. Sim. E outras coisas que eu te falo aqui, na época que eu estava jejuando. Sim. Entendeu? Eu respeito o que o Zé falou, mas eu tive, porque eu estou falando, igual um amigo meu, ele é ateu, ele virou ateu. Eu falei, cara, eu não creio nisso aí, eu creio em Deus. Ah, tu crê em Deus por quê? Porque eu tive a intimidade com Deus. Sim. Quando eu falo Deus, é Jesus. Eu tive intimidade com Jesus, entendeu? Giovanni, Sim. Isso é muito peculiar, né, pastor? Tem que tomar falou. muito cuidado, porque é muito peculiar isso aí. É importante o que você falou. Agora, com relação ao que eu falei, professor, e com relação à minha pergunta, da maneira transparente que Jesus foi, Sim. E nós, na nossa transparência com nossos irmãos, as nossas verdades com nossos irmãos, não usar uma máscara, usar uma... Isso. Por favor, professor. Jesus, ele sempre agiu em verdade, né? Você vê ele entristecendo nessa passagem. Você vê lá em Jerusalém que ele chora sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você e tal, né? Você vê ele em tensão lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Para nós hoje, ele seria tido como alguém sem fé, né? Mas os evangelhos não escondem isso. Hebreus, capítulo 5, né, vai dizer que Jesus, ele agonizou, ele clamou com grande voz, né? E entregou a alma dele àquele que poderia livrá-lo da morte. Então, Jesus nunca escondeu. E essa questão, Giovanni, que você colocou, o importante é o seguinte, é o que você falou, é você fazer isso, você para com Deus, que é o que Jesus ensina, né? Nunca usar isso para prevalecer sobre alguém, né? Ou olhar assim, aquele lá é mais espiritual que o outro, porque no Evangelho, você vai ver que tem a parábola lá a oração lá o fariseu e o publicano no templo, né? Um chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como Isaías. Eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, tal. Aí o outro chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, eu não sou digno nem de orar ao Senhor. Aí Jesus pergunta, quem será justificado diante de Deus, né? Isso, e legal. Um texto muito legal para a questão do jejum é Isaías 58. Eu sempre falo pro pessoal, Isaías 58 é um texto que aborda muito essa prática do jejum. Depois vocês dão uma olhada lá. Isaías capítulo 58. Isaías 58, vou ver. Show. Vamos lá, mais perguntas? Posso o horário já está chegando, hein? O Márcio está aí, ó. Perto da hora do lanche. O Max trouxe o empadão e o engradado de mineirinho. Olha aí, hein? Ô, Márcio está aí, ó. Pimenta do reino. Por favor, Márcio. Engradado. Por favor, Márcio. Vamos lá. O que levou nesses últimos tempos, você estava falando sobre sofrimento em questão da gente... Será que a gente sofreria por Jesus nos dias de hoje? Mas o que levou a maioria das pessoas hoje a sofrerem mais por Lula e Bolsonaro? Uhum. Interessante. Eu estava com muitos amigos na frente dos quartéis, mas por Jesus, de repente, não haveria esse mesmo... O que levou essas pessoas aí hoje? Eu vou usar a mesma expressão que o Theodore Austin Sparks ele usa. Quando ele fala assim, quando qualquer coisa desse mundo, seja uma coisa boa ou ruim, conquista o seu coração e te afasta de Cristo, é porque a dimensão que você tem de Cristo é pequena. Então, assim, eu entendo que todo esse pessoal que lutou e luta por Lula e Bolsonaro, eles são cristãos, mas a dimensão de Cristo que eles têm é muito pequena. Eles ainda não descobriram a grandeza de Cristo. Porque quando você descobre a grandeza de Cristo, ninguém capta o seu coração. Você não vai para frente do quartel, você não vai falar Lula livre, nem Bolsonaro livre. Você vai falar Jesus. É como Isaías falou. Por que nas igrejas hoje você tem a pregação do Antigo Testamento? Por que você tem pessoal fazendo L, fazendo arminha dentro das igrejas? Porque a dimensão de Cristo deles é muito pequena, Márcio. Eles não entraram ainda no rio do Espírito, eles não navegaram em Jesus ainda. Jesus ainda não
não é o ser deles, não é a vida deles. Eles não têm a profundidade em Cristo, porque quando você tem a profundidade em Cristo, nada tira a sua atenção. Você olha esse mundo aí, você vê essas coisas, você fala, faz parte, é isso. Tem injustiça, tem a justiça. Você vai lutar por coisas boas, mas em Cristo, né? Você não vai ficar torcendo para um lado, para o outro, porque se lá na igreja primitiva, eu mostro isso biblicamente, vamos chamar assim, lá na igreja de Corinto, eles estavam divididos por homens do evangelho. Eles não estavam divididos por imperadores, por senadores da época. Eles estavam divididos por homens do evangelho. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Paulo disse que eles eram carnais, Meu que eles Deus! agiam segundo o mundo. Então, se eu brigar com você por causa do Lula, do Bolsonaro, do Flamengo, do São Paulo, de profissão, de outra coisa, é porque a minha mente é carnal. Cristo não foi formado plenamente em mim. Então, Paulo fala que eles são cristãos. Paulo fala assim, vocês já receberam a palavra, vocês já foram transformados, o sangue de Jesus já purificou vocês são filhos de Deus, só que vocês são carnais, vocês andam segundo o curso desse mundo. Então, quando eu vejo um irmão lá, tem gente que fala, não, isso aí não é nem crente. Eu falo, não, calma, ele é crente, só que a dimensão de Cristo nele é pequena. Então ele está todo dia lá mandando coisa do Lula, do Bolsonaro, por quê? Porque a boca fala, o dedo no WhatsApp manda do que o coração está cheio. O coração dele tem que estar cheio de Jesus. Se tiver cheio de Jesus, ele vai falar do evangelho, ele vai falar de Jesus, ele vai orar por você. Mas se o coração dele tiver uma pequena porção de Cristo e tiver outras coisas lá, essas outras coisas vão abafar Cristo. Igreja de Laodiceia. Era uma igreja. Jesus estava batendo lá, ó, eis que estou à porta e bato. Na visão dele, nós somos ricos, nós temos tudo. Aí eu falei assim, não, vocês não têm nada. Porque Jesus estava do lado de fora, e Jesus queria ceiar com eles. Então eu vejo isso. Tem o pessoal que vai para o radicalismo, fala, não, rapaz, esses bolsonaristas, lulistas, eles não são crentes. Eu falo, não, não diga isso não. Eles são crentes, só que eles são imaturos. Ah, mas a pessoa tem 80 anos. Quem disse que velhice é maturidade? Velhice é velhice. Maturidade é Cristo ser formado em você. Então a dimensão dele está pequena, Márcio. Aí o que acontece? A pessoa acaba se frustrando com o sistema religioso, vamos chamar assim, tem alguma decepção, ela larga Jesus, ela fala, não, Jesus me decepcionou, e ela parte para isso aí. Isso é pesquisa. Se você olhar esse pessoal que é ativista político hoje, tem uma pesquisa lá que mostra qual que é a maior característica deles. São pessoas que não foram bem-sucedidas na vida econômica, são pessoas que têm desajustes familiares, em sua maioria, não todos. São pessoas que não galgaram, vamos chamar assim, cargos eclesiásticos, porque as pessoas fizeram a pesquisa nessa característica. Não que seja o certo ou errado, né? Mas você vê, são pessoas que elas acabam se frustrando com questões pessoais, seja religiosas, emocionais, espirituais, e elas acabam indo para esse lado. Aí acaba passando. Você quer um exemplo disso? Para deixar rápido aqui para encerrar? Eu não sei se você lembra, tinha uma pessoa, que não vou citar o nome aqui, ela era uma pessoa muito ativista de WhatsApp, você deve lembrar, Márcio, de Facebook, sobre questão de pregação, calvinismo, arminianismo. Era uma mulher. E ela colocou aquilo ali como a vida dela. Ela tinha que provar que quem não era calvinista não era crente. Aí eu falo assim para ela, cuidado, porque você não está pregando Cristo, você está pregando uma doutrina lá. Não, o calvinismo é o evangelho e tal. Aí o que eu falei? Tudo bem, não vou discutir mais, não vou falar mais. Daqui a pouco ela vai se frustrar com esse sistema, porque é um sistema. E não deu outra. Ela sumiu. Aí eu falei assim, cadê aquela pessoa? Bradava, todo mundo era herege, né? Quem não pensa igual é herege e tal. Depois de uns 3 anos, essa pessoa apareceu de novo, ela veio falar comigo. Ela falou, que legal, como é que você tá? Tal. Eu fui aí, você tá congregando lá onde você estava? Como é que tá a sua atividade? Nunca mais te vi. Eu tive uma decepção. Aí sabe qual que era agora o foco dela? Era empresa de marketing multinível. Tipo Rinodê, essas empresas, né? Aí ela aplicou a vida dela toda ali. Aí você via, migrou da teologia, aí foi pro emprego, marketing multinível. Depois parou com isso também. Aí se dedicou ao casamento, arrumou um namorado, tal, agora sossegou.
Então, esse pessoal que está envolvido, eles vão passar. Essa galera doida aí, que o próprio Bolsonaro chamou de maluco, esse pessoal do Lula que é fanático pelo Lula, vai passar. Porque esses homens vão morrer. Só que o estrago que já foi feito na família, nessas pessoas, já ficou. Tem muita gente sendo tratada psicologicamente. Mas por que isso? Porque assim como qualquer outro assunto, pode tirar o foco de Cristo. Isso é altamente satânico. Paulo disse, olha, eu tenho um medo, lá aos Coríntios, né? Que você se aparte da simplicidade que há em Jesus. É o olhar único em Jesus. Aí você chega para um irmão desse e fala, meu irmão, por que você está focado tanto na política e tirou os olhos de Jesus? Essa é uma pergunta que cria uma nuvem na mente dele. E não é porque que ele quer melhorar o Brasil, não. Isso aí é uma máscara. É porque existe uma frustração e ele colocou as esperanças dele nisso. Então ele está avançando isso porque ele enxerga que ali ele pode fazer alguma coisa. Mas se ele é um cristão, ele sabe que é em Cristo que a gente vai fazer as coisas. Pois não, Arnaldo? Os apóstolos, quando eles faziam lá em Atos, né? Quando eles oravam, eles faziam os milagres, né? Eles sempre, um detalhe tremendo, que as pessoas queriam se prostrar diante deles, Sim. dos apóstolos, dos discípulos. Eles veementemente eles negavam essa coisa. Ele levantava, não, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está curado. No nome do nosso Senhor, ele sempre deixava isso bem claro, tudo na Bíblia, isso está na palavra, pô. Agora a pessoa fica evidenciando o homem, a pessoa falha, fica adorando, endeusando, sabe? Como a política, como tantas coisas, né? Entendeu? Mas aí é como se eu estou falando, realmente. A pessoa não está nem aí para Cristo, pô. Não está nem aí para o Senhor Jesus. Mas eu acho tremendo que os apóstolos sempre, né, eles tentavam, né, se prostrar. O aleijado, quando era curado, eles tentavam se prostrar diante deles, eles não deixavam de jeito nenhum. Não levanta, eu sou homem como você, entendeu? Exato. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, ele coloca lá aos irmãos maduros, né? Ele fala assim, ó, nós temos a mente de Cristo. Então é a gente orar e ensinar para que Cristo seja formado nesses irmãos, porque quando Cristo é formado neles, sai essa briga teológica, sai essa briga sistemática, sai essa briga política, sai essa briga de futebol. Você pode ter seu time, você pode votar em quem você quiser, você pode seguir a linha teológica que quiser. Mas quando Cristo é formado, isso não é o principal. Aí você percebe. Você quer saber a realidade espiritual de uma pessoa, é só você deixar ela falar. Aí você vê o que vai sair dela. O que vai sair dela é o que está na essência dela, né? Amém. Professor, Gente, então posso concluir? Só para concluir isso aí, só para finalizar. Por favor. Professor, então eu posso concluir que quando a gente não dá muito interesse e muito valor para os mestres, eu estou querendo dizer que eu quero continuar numa dimensão pequena em relação a Cristo. Isso. Então, você lembra lá o autor aos Hebreus, que ele fala? Ele fala assim, ó, eu tinha mais coisa para dizer para vocês, mas vocês não suportam o alimento sólido, vocês são tardios para ouvir. Então você fala assim, não, eu já estou satisfeito aqui. Só que isso, diante de Deus, não é uma coisa boa. A gente tem que olhar isso, né? Eu não estou dizendo que a pessoa vai perder a salvação, mas isso, ela tem uma perda, assim, diante de Deus. Não da sua salvação, né? Esquecemos isso. Vai ter uma perda no conhecimento, na grandeza, até na questão futura de uma dimensão maior de Cristo. Por quê? Se tornaram tardios. E o mestre tem que ter essa sensibilidade, Márcio, porque o autor aos Hebreus, o que ele fala? Eu não vou abordar esse assunto com vocês. Ele não tem que falar só por falar. Ele conhece as pessoas, ele fala, vocês são imaturos para ouvir isso. O alimento sólido é para os maduros, que eles têm um sentido exercitado com o tempo. Então você fala assim para mim, você se preocupa que aqui não tenha 100 pessoas? Não me preocupo não. Porque o Senhor ele vai designar quem vai vir aqui, as pessoas que vão ser trabalhadas nesses temas. Porque se eu chegar e querer só botar gente aqui para soltar alimento em cima das pessoas, eu posso estar matando as pessoas. Então eu tenho que ter sensibilidade. Porque o Zé perguntou, por que as pessoas não participam, não interagem muito? Porque elas têm uma dimensão que não quer. Por exemplo, você chegar e falar assim, você convidar, falar assim, Wilton, vem aqui na minha casa que vai ter uma feijoada aqui, completa, eu vou fazer para você, tá? Fala, não, Márcio, eu só como legumes.
Se você me der a feijoada, eu vou passar mal. Mas você está me convidando, você tem para me dar. Só que eu falo, não, Márcio, o meu estômago ele só está acostumado com legumes. Eu não posso comer esse alimento. Essa é a metáfora que eles usaram lá. Paulo também disse. Paulo falou assim, ó, eu quero dar alimento sólido para vocês, Coríntios, mas você só pode receber leite. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, respeitar isso, né? Não achar que isso é normal, mas acontece. Falar, ó, não tem como. A pessoa não quer se envolver com a palavra por causa disso. Ela acha que naquela vida dela está satisfeita. Só que se o Senhor tiver um trabalhar na vida dela, Márcio, vai acontecer igual o Giovanni falou, vai ser um caso de um Jó. Porque ele fala, não, já sou crente. Eu tenho um bom casamento, eu tenho um bom emprego, uma boa família, uma boa igreja. Ele está lá garantido. Aí o Senhor tem algo com ele. Aí o Senhor quer conduzi-lo para a maturidade. O Senhor escolheu, que nem fez com Paulo, por exemplo. Aí o Senhor vai fazer o quê? Vai usar o trabalhar do Senhor. Aí o Senhor vai apertar, e a pessoa vai ficar, mas por que eu estou passando isso? Eu não sou dizimista fiel, eu não vou nos cultos, eu nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei. Aí vai quebrar para o Senhor formar Cristo nele. Amém. Glória a Deus. Está ficando muito, muito longo. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida de vocês. Que quando eu olho humanamente, professor, quando eu olho humanamente, nós não podemos olhar humanamente, temos que olhar espiritualmente. Eu gostaria de não deixar de lembrar vocês de nós abençoarmos o nosso professor, hein? Não esqueçam de abençoar. Eu vou falar o Pix do professor aí. Pega a caneta aí, por favor. Pega a caneta. Eu sei que as pessoas ajudam. Olha lá, o Max está com a caneta na mão. Ó. Pelo amor de Deus, né, Max? Eu te dei 500 vezes esse Pix, mas tudo bem. Vamos lá. É 285. E outra coisa, Max, se você não abençoar o devorador, vai aí na tua casa o migrador, devorador, o roncador, vai queimar tua geladeira, vai queimar teu carro. Escuta, olha lá, hein? Vamos lá. O Pix do nosso professor Wilton Chine é 285 753 398 50. Repetindo, 285 753 398 50. É o Pix professor Wilton, Banco do Brasil. Então, eu gostaria de agradecer aos amados irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, do Jonah, que está aqui. A irmã Jacira ficou quietinha. Hoje ela era a única florzinha da aula. A irmã Cida hoje furou. Mas é bênção. Louvo a Deus pela vida da minha querida irmã Jacira, do nosso irmão Max, do Arnaldo, do Márcio, do João, Giovanni, o Alvaci, de todos, né? O Jonathan. A importância que tem a participação, né? As intervenções que o Arnaldo faz, que o João, todo o Giovanni fez. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. E eu queria pedir, por favor, que o nosso Márcio, por favor, Márcio, orasse ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse estudo. Você pode orar, Márcio? Agradecendo ao Senhor. E logo, logo nós iremos para a cantina, que, como eu disse aqui, o Max trouxe um empadão de camarão e um engradado de mineirinho. Ô, glória! O Márcio deve estar ocupado. Vamos orar. Senhor, te louvamos, Senhor, porque meu coração está muito feliz, porque hoje realmente nós aprendemos muito de Ti. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que morreu na cruz para nos salvar. Tu és o Filho de Deus, aquele que um dia abriu nossos olhos e nos convenceu a te seguir, nos convenceu a se prostrar sempre diante de Ti. Por isso, Senhor, louvo a Deus pela vida de todos que participaram, Senhor. Eu louvo a Ti também pela vida do nosso professor, que tão diligentemente, tão amorosamente, com essa didática facilitadora, que é o dom que Tu deu a ele, nos ensina, Senhor, a Te conhecer mais, nos ensina a Te respeitar mais, nos ensina a Te amar mais, Senhor. Dias longos, Senhor, vida longa para o professor Wilton, e para nós que estamos aqui aprendendo, que nós possamos ser multiplicadores dessas verdades.
Eu te agradeço, dê-nos uma noite abençoada. Onde tiver dor, onde tiver doença, nós lhes pedimos para que tu possa entrar com providência. Por favor, Pai, dê prosperidade, Senhor, bíblica para todos nós. Eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Gente, bênção no coração. Max, essa barba aí ficou bonita, hein? Essa barba aí ficou bonita. Ah lá, tá igual o professor. Ô, Max. Eu queria ouvir o Max falar também. O Max não falou, pô. Não, Eu ouvi o Max falar também. É jogador caro. Jogador caro é difícil. Escuta só. Max, sexta-feira, nós devemos ir. Amanhã. Amanhã, devemos ir. Eu estou com o professor. Eu estou com um presente aqui de uma pessoa que eu amo muito para levar lá para o professor. E eu vou levar. Eu e o Márcio Pimenta vamos lá no professor. Se você estiver disponível, Giovanni eu não chamo mais, Giovanni, porque é complicado. E o livro? Arnaldo também eu não chamo mais. E o livro? E o livro que eu tô que eu comprei o livro para dar para o professor já há um tempão. Vamos ver se a gente vai amanhã, Max. Vamos lá amanhã. Vamos lá amanhã. Que hora? Vai estar ocupado, né? A caravana. 19h30 começa. Amanhã, 7 horas, 7h30, 7 horas. Isso que eu queria saber, o horário. Então, pô, você podia passar aqui em Belfor Roxo me pegar, pô. Passa lá, vai com o Max, então. Marca um local em Belfor Roxo, pô. Marca com o Max. Vai ser Tá ceia bom, lá, Max? vai ser ceia lá em Xerém. A gente se encontra lá. Vai ser uma alegria. Mas como é que tem Vai que ir? ser ceia. Terno e gravata? Terno e gravata. Vai ser ceia. Que cada um... Não, peraí, é sério mesmo. Não, vai na roupa que você tá aí. Sim. Tá certo. Valeu, tô brincando. Cada um levar um bolo, um refrigerante, porque vai ser ceia do Senhor. Amém? Amém. Aí, mãe Jacira lá. Depois tem que marcar com o Max aí, mano. Marcar com o Max aí, como é que a gente faz, Max? Vai você. Mas eu tenho seu número, nem sei se eu tenho teu número, pô. Tem? Ah, tu passou para mim isso. Passou sim, passou. Valeu. Max,